Olha que maravilha esses novos botõezinhos do Riverside. Mas, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do Papo do Condado. Antes da gente começar aqui com o nosso querido tio Patinhas de Palo Alto, o Che Guevara da Faria Lima, nosso querido Rupert Murdoch ali das startups brasileiras e eu aqui, o seu miamista. Eu gosto dessa maneira, porque eu realmente acho que eu sou uma pessoa mais feliz na Flórida. Ficou faltando um apelido pra você, na verdade. Exato, você deu apelido pra todo mundo e a gente não deu pra você. Aí na hora saiu o miamista ali, porque era o mais... eu aceito. I love a mão, Miami. Vamos dizer. É isso aí. Pode me chamar de Miami. Enfim, pensaremos. Não. E vocês viram que depois que a gente botou o apelido nele de miamista, ele resolveu até vir com uma jaquetinha que não representasse Miami, porque no último podcast ele tava de pijama. Nas outras gravações ele tava de samba canção, aquela coisa bem aposentada americana, né? Ainda aqui, ó, tá? Só pra deixar claro. Não, gente, vocês estão... Não sei quem... Provavelmente o pessoal que tá escutando aqui... Na verdade, o Pedro tem um quadro gigante do Romero Brito com é o autorretrato. Na verdade, não é um autorretrato. É um retrato que o Romero Brito olhou pro Pedro em Miami e falou, cara, eu preciso fazer um retrato seu. E atrás dele você consegue ver ali... É um quadro que tá avaliado em quê? Em coisa de 2 milhões, coisa, né? É um Romero Brito bem sofisticado. Se você quiser, eu te vendo a NFT do quadro. Tá bom. A próxima linha de negócio aqui do Papo do Condado é vender esse NFT. Mas vamos lá. É vender produtos de Miami, né? Porque... Exclusividade. Importação. Legais e ilegais. Oferta vamos Brasil lá. Boutique. Agenda muito interessante que nós temos hoje, né? Vamos falar aqui sobre a Sequoia abrindo o escritório na América Latina, né? Finalmente, depois das falas do tio Doug ali, dizendo que não tinham engineers suficientes na América Latina. Alguém que eu respeito muito, tá? Por sinal. E não tinha ninguém sonhando grande o suficiente, apesar do Davi, né? Tinha dois caras pelo menos, né, que eles investiram no Nubank e no Raptor. Não tinha ninguém pensando grande, tinha 2 caras pelo menos pensando grande, sim. Né? Agora quantos tem? 4, 5 na avaliação deles? Não, quantos será? Mas acho que tem outros motivos também, né, por conta disso. Teve uma empresa do Uruguai também, claro, que eles investiram, mas teve isso. SoftBank anunciando fundo de $5 bilhões para a Latam, quer dizer, Latam bombando de uma forma que eu até que invisto na América Latina em Venture há 7 anos, estou surpreso com a velocidade de como esse inflection point aconteceu. E acreditamos aqui que tem a ver com questões maiores e geopolíticas que estão fora dos controles de todos esses fundos, que é, né, o que está acontecendo com a China e as empresas de tech, não só o que aconteceu com a Didi essa semana, mas o que tem acontecido nos últimos 12 meses, né, desde sumirem com o Jack Ma até as questões... Onde está Jack Ma? Até voltou, mas voltou diferente, né? Parece que ele passou pelo tratamento laranja mecânica do Partido Comunista Chinês ali. Então falaremos disso. E privatização dos Correios. Temos ali a diferença do quanto que o CEO do Uber ganhou por hora, né? Versus o que ele ganha entregando comida por hora, né? Que teve esse teste aqui. O Nubank lançando o cartão Mastercard Black. Ultravioleta. Desculpa. É ultravioleta. Porque a parte da história é isso. Eles tiveram que negociar com a Mastercard Global, porque eu acho que é o único cartão no mundo, talvez, que não é o Black, é o Violeta, no caso. É o Purple. Ultravioleta. E aquele cancelamento do Pentágono ali com o Jedi Contract, né? E a compra da Anima a compra da Gama... Compra da Gama Academy pela... Parabéns pro meu grande amigo Junqueira, esse batalhador, merecedor. Vamos lá. Como vocês estão, por sinal? Como foi de semana? Bem, tô meio jacarezado agora. Hoje. Tomou vacina de manhã. Meio jacarezado. Tomei hoje de manhã, tô aqui resistindo. Não, tô bem, senti nada até agora. Na próxima terça... Mas parece que caiu o caminhão de Janssen em São Paulo aí. Eu vi um monte de amigo meu tomando Janssen. E assim, eu vou tomar, obviamente, qualquer vacina que tiver. Tô feliz da vida, mas o bom da Janssen é aquela dose única. Então, depois de um tempo, já dá pra... Enfim, com todos Você é o chamado sommelier de vacina disfarçado, né? De jeito nenhum. Eu tomo qualquer uma, mas eu quero... Mas eu quero a Jana, Eu só tomo da Bottega Veneta. Não vamos entrar no mas eu acho que Chanel. Assim, agora, depois do socialista de iPhone, é o socialista de Janssen, né? Cada um.
Eu vou te falar, eu prefiro resolver a fatura logo com o Coronavac do que esperar os 3 meses lá da... Qual que é a AstraZeneca, que são 3 meses? Qual que é o problema de esperar 3 meses na Pfizer? Qual que é o problema? Também, é isso. Não, é que eu tomei a Pfizer. Tomei a Pfizer. Qualquer uma que vier tá valendo, mas a Janssen tem uma questão prática. Se toma uma dose única, acabou, né? Agora, vocês dois que estão em São Paulo, vamos fazer um agradecimento em público aqui pro nosso governador João Dória, né? Que possibilitou essa vacina para vocês dois. Claro. Por favor, aguarda. Tem que agradecer se ele tomar a Janssen, ele tem que agradecer o Joe Biden, né? Porque ele mandou as vacinas pra cá, né? Não, agora nessa faixa etária tá dando uma boa já distribuída, mas durante, sei lá, muito tempo era 70%, 80% da vacinação no país era Coronavac, né? E... Aqui em São Paulo, né? O resto do país eu tava pegando muita AstraZeneca. Porque aí era. Aqui em São Paulo estava concentrado o Coronavac. O resto do Brasil estava devagar porque tinha pouca AstraZeneca. E depois começou a ter um fluxo aí que andou mais, né? Mas minha mãe tomou lá em Minas, acho que, não sei, março, abril, tomou AstraZeneca. Então, fora do estado de São Paulo estava rolando muito AstraZeneca também. Mas é excelente. Isso, parabéns para ele, parabéns pro Butantan, né? Parabéns para todo mundo que se engajou numa coisa que era meio óbvia, mas a gente vive num país que o óbvio não faz mais sentido, a ciência não faz mais sentido, então meus parabéns aí para... E parabéns à Pfizer pela insistência, né? Por insistir no Brasil, pra né? Fiocruz, para todo mundo que tentou minimizar essa situação que é bizarramente crítica e triste, que a gente está indo para 500 e tantos mil mortos, infelizmente, mas se não fosse por ele estaria muito pior, com certeza. E aproveitando os parabéns, vou dar os parabéns, parabéns também ao pessoal da Fidgurus, que soltou o primeiro episódio do Papo do Condado, que ficou show de bola. Sucesso! Muito bacana. Sucesso. Essa turma é show de bola. Muito bom. Me perguntaram por que o Che Guevara da Faria Lima. Daí cara, me dá uma raiva, dá vontade de botar vocês pra explicarem assim. Não, é só olhar pra uma foto do Bruno, não precisa. Não, porque as minhas ideias são revolucionárias, mas no sentido da inovação. Você falou isso? Não, as pessoas acreditaram nisso. Acho que... Agora você merece mesmo. Na verdade, você foi rebaixado a bolos agora. Perdeu o seu status. Não, mas vamos lá. E o problema é... Vamos mudar de assunto, né? Beleza. O problema é os approach que eu comecei a receber no LinkedIn. Pô, o Pedro colocou lá, né? Pô, Tio Patinhas de Palo Alto. Morando em Palo Alto, que é o zip code mais caro dos Estados Unidos, e com o apelido de Tio Patinhas, a turma começou a mandar mensagem pra mim achando que eu tenho dinheiro. Só que a equação do Tio Patinhas, que é piscina, dinheiro e ponduragem, as duas primeiras, que é a piscina e o dinheiro, eu não tenho. Sobrou só uma, então... Tá mais ou menos explicado aí qual que é a origem do Tio Patinhas. Muito bom. Bom, vamos lá, vamos falar. Eu acho que assim, parabéns na verdade mesmo pra Sequoia. Eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, esse announcement ele é um game changer em vários fatores. Eu acho que primeiro tem a questão da gente pensar com a quantidade incrível de oportunidades com a democratização do ethos do Vale do Silício, a democratização a velocidade, né, de arbitragem de informação que antes era enorme. Quer dizer, eu trabalho com startups aí há 12 anos e com venture há 7,5 e existia de fato uma diferença quando algo era lançado nos Estados Unidos e a gente às vezes demorava 3 anos, 4 anos para que isso chegasse no Brasil. E esses últimos meses o compounding dessa diferença tem diminuído. Um exemplo perfeito eu acredito que é o mercado de PropTech e Real Estate Tech. Se você olhar, por exemplo, a diferença de tempo de lançamento da Open Door para Loft, para Flat, para AB, né? Mesmo modelo, países diferentes na América Latina com menos ali de 1 ano e meio, às vezes até 3, 4 meses de diferença. Então hoje a gente tem muito mais informação com todo mundo conectado e as coisas fluindo mais rapidamente. Então a oportunidade de você de fato criar shareholder value e trazer os tipos de retorno que você encontrava somente antes nos Estados Unidos estão disponíveis no mundo todo. Talvez a última fronteira que ainda não está 100% aberta, mas vai estar é a África, né? Então isso é
E que os chineses já estão capturando a maior parte do valor ali adiantado, né? Já estão jogando na frente, né? Mas só para falar da Sequoia, o que o anúncio, o que a carta lá no Medium fala, é que eles não vão abrir o escritório agora. O que eles vão fazer, eles vão vir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para conversar com as pessoas, fazer eventos e tal. Manter esse contato mais rotineiro, vamos dizer assim, né? Então, talvez isso descâmbio para um escritório, para um representante aqui rapidamente, né? Acho que hoje você tem fundadores, você tem dinheiro e você tem gente preparada para representar um Sequoia aqui no Brasil, né? Talvez lá em 2011, quando o Vélez bateu na porta deles lá, bom, esse colombiano tem MBA em Stanford, beleza, vamos dar um voto de confiança para esse cara aqui, né? Deixa lá ele 2 anos, não vai dar o retorno que a gente precisa, né? Mas, gostamos desse maluco aqui, vamos botar uma grana nele. E daí veio o seed que eles fizeram no Nubank. Mas eles estavam corretos com relação a isso, não existiam mesmo companhias, o timing deles está correto. Então, agora, talvez, assim, se a gente fosse ser muito justos, mas talvez eles sejam 1 ano atrasados, mas eu acho que, de qualquer forma, para a Sequoia não estão. Eu digo 1 ano atrasados porque se você comparar o trabalho que a Andreessen Horowitz fez versus o trabalho deles para a Latam, a Andreessen já está muito mais adiantada com o time da Angela fazendo fintech, o Mathieu e as pessoas, enfim, digo isso com conhecimento de causa porque os 2 primeiros deals que a Andreessen fez na América Latina, a RAP e a Maitre, eu sou investidor também antes da Andreessen. Então, a gente viu esse movimento acontecer de uma forma muito bacana e temos uma colaboração excelente com todas as firmas, incluindo a Sequoia, obviamente. Mas a verdade é que a partir do momento que eles tomam a decisão de executar algo, eles são muito bons e muito operacionais. Ou seja, a gente já tem algumas empresas do portfólio essa semana e na próxima fazendo reunião com a Sequoia. Rápido, né? Então eles não perdem tempo. Então... E só para aumentar, eles nunca deixaram de olhar, né? Todos esses anos eles estavam aqui de uma certa forma, porque eles são co-investidores da Kazek, tem aqui a Base Partners que é do Fernando Spínola, que é tipo um braço deles aqui na região, né? Eles co-investem em várias coisas. Eu escrevi no Startups uma matéria de uma firma indiana, tipo um Canva para vídeo, que eles co-investiram lá na Índia. A Base co-investiu com a Sequoia lá na Índia porque os caras queriam vir pro Brasil. Então, assim, eles nunca deixaram aquele negócio, agora a Sequoia tá vindo? Não é que agora ele está vindo. Eles estão falando, não, agora a gente pode ir de verdade, né? Eles nunca deixaram de olhar, eles sempre tiveram aqui rodeando. Em 2019 eu cruzei com o Michael Moritz no evento da Base aqui em São Paulo. Então, assim, eles vinham aqui, eles estavam aqui, eles sabiam o que estava rolando. Deixa eu fazer a pergunta clássica jornalística, pegando o gancho dessa semana, e aí sendo bem pragmático, tá? Não vamos entrar em papo de política no sentido que é melhor, que é pior. É o seguinte, essa semana a coisa esquentou num nível pesado em relação à ruptura institucional. Você tem o próprio Bolsonaro falando que se não tiver eleição limpa não vai ter eleição. O Omar Aziz da CPI levantou o tom e as Forças Armadas fizeram uma nota bem pesada no sentido e assim com uma ameaça bem... nada velada. Não, Bruno, olha lá, veja bem, foi o Ministério da Defesa que fez a nota, não foi as Forças Armadas. Mas foi assinado por todos os comandantes das Forças Armadas. Foi assinado? Foi. Desconhecimento meu, desculpa. Não, imagina. E aí, eu queria devolver, para não ficar... Esse é o contexto, obviamente, que eu acho que a gente precisa dar, mas na cabeça do investidor, cara, não entra na minha cabeça que eles não... Não é que eles não se preocupem, que isso é um non-go, do tipo, como é que você está indo para um país que tem o cara lá no cercadinho, o Ministério da Defesa com as Forças Armadas, brigando com o Congresso da forma como está brigando, e a gente há um pouco mais de 1 ano da eleição, com essa situação de que o cara falou, se não tiver uma eleição limpa, e sabe-se lá o que é uma eleição limpa na cabeça do Bolsonaro, não vai ter. Queria que vocês comentassem, na cabeça do cara da Sequoia, por exemplo, isso não passa como, putz, estamos chegando agora e acontece isso, como é que fica assim para os próximos anos, meses, na verdade, né? Essa preocupação em investir no Brasil numa situação dessa? Deixa eu começar aqui, e vou passar para o Pedro, que o Pedro tem uma hipótese muito boa a respeito disso. O ponto é que a América Latina, Brasil, sempre vai ter essa turbulência.
Sempre, sempre, sempre. Lacrou. Então daqui lacrou, 10, fechou. 15, 20, Não 30 mais nada, anos vai ser assim. Não vai mudar, não vai mudar. Não existe... acho que uma das coisas... Nós somos, talvez, cidadãos frustrados porque a gente acredita que nós vamos ter um país politicamente, economicamente melhor amanhã. E não é verdade. E, basicamente, o que esses fundos entenderam tarde, né? Esse talvez tenha sido um dos motivos pelo qual a Sequoia e outros fundos estão vindo cada vez mais tarde para o Brasil, porque é nesse momento que eles entenderam, não adianta, eu tenho que saber extrair oportunidade do que é a América Latina. Essa é a característica. Isso já é assim há 500 anos. Então não muda nada. E o Pedro tem algumas hipóteses um pouco mais fundamentadas a respeito disso, mas no geral é isso, na minha opinião. Não, em primeiro lugar é o seguinte, é excelente isso. É uma notícia maravilhosa porque a gente tem uma inserção de investidores absolutamente competentes e profissionais. Eu 100% das minhas experiências com a Sequoia foram excelentes. Eu nunca tive uma reunião na tudo é amazing. Eles são realmente muito bons. Do nível de responsividade de e-mails, a forma como se posicionam, a maneira de ter o Independent Critical Thinking, isso é uma vitória gigante para o nosso ecossistema como um todo. Que quanto mais gente competente você tem, mais a gente erradica a preguiça, o ego, aquele investidor bunda mole. Então eu acho isso fantástico, né? É mais um grande totem de permanent capital ali. Ao lado do SoftBank, que tem um tamanho parecido do ponto de vista de firepower, e alguns outros grandes fundos como a Andreessen, de certa forma um tamanho menor o Global Founders Capital, alguns outros que já investem na região há bastante tempo fazendo multi-stage financing. Dito isso, a Tiger também, Tiger, né? Com certeza, não vai ser surpreendente a gente começar. Tem a Riverwood, que enfim tem o seu fundo local com principals excelentes, né, o Gustavo Joaquim. Mas eu acredito que a maior força de você de fato fazer esse announcement é assim, a África. E Felipe, eu acho que você pode dar uma experiência interessante nisso, porque você fez um rally no norte da África, então mostrar o que é você estar dentro de um país que não tem um Estado laico com valores ocidentais, judeus, cristãos, etc., que te garante algum nível de justiça se budista, você fizer sim. algo errado, pode ser o que você quiser, mas assim, alguma coisa aqui do tipo, vão se considerar você como um indivíduo soberano perante a justiça com alguma ordem e lei. Então a África ainda é um continente, desculpa, com Um continente, um continente com muitas complicações para se fazer negócio a longo prazo, tirando alguns pequenos pockets na Nigéria, no Quênia e na África do Sul, para tech. Mas a América Latina não. E a América Latina tem possibilidades incríveis de você, com a tese correta, ganhar muito dinheiro. E a América Latina não tem o que está acontecendo na China agora, porque a Sequoia China, hoje, se você olhar a Sequoia China, NA China, GGV, a DCM, todos esses fundos US Cross Border, China e US ganharam muito, mas muito dinheiro na China nos últimos 10 anos. E a gente vê muitos deals que nós fazemos na América Latina, na Atman, que já se inspiram China First. Porque, e você pode olhar, o Mike Morris escreveu no Financial Times há 4, 5 anos atrás que o Silicon Valley se tornou um lugar de gente preguiçosa que fica tomando muita kombucha, muita água com gás aqui, que nem essa aqui que eu tô tomando aqui com saborzinho, e a galera não trabalha. E é verdade isso, os funcionários médios das grandes tech companies têm uma vida muito fácil. Podemos entrar nesse assunto depois, mas a verdade é que o chinês trabalha pra caralho, né? Vou deixar uma headline da Wired lá de junho, que chegaram na conclusão que o carga horária diária ideal são 5 horas. Mas a gente guarda essa informação e fala vindo de quem? Olha, vindo de quem? Quem que vai pagar 5 horas, vai falar Não. 4 dias. Quem vai pagar as outras? Quem que vai pagar? A Bíblia da tecnologia. Eles que falaram, pô. Eu sou um mero... Não, Bíblia só tem jornalista. uma e não é de tecnologia. Mas esse é outro assunto. Mas enfim. Porém, o grande ponto aqui, na verdade, é o que a China, com esse clampdown que tem acontecido em cima dos tech founders, desde você sumir com o Jack Ma, por exemplo, o que aconteceu agora com a Didi, eles pegaram 25 apps diferentes, a Didi anunciou hoje, horas antes daqui da gente começar a gravar, sexta-feira aqui, dia 9 de julho, eles já pediram remoção de mais de 25 aplicativos lá, a empresa perdeu 25% de market cap, e essa janela das companhias chinesas fazendo IPOs nos Estados Unidos já vem ameaçada há um bom tempo, né? Com toda a fraude fiscal que aconteceu com Lurking Coffee, né? A gente olhou agora a LinkDoc,
que era uma empresa que ia fazer o IPO, cancelou 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes do IPO, uma empresa backed pela NEA, exatamente porque aconteceu esse clampdown, e sabe-se lá, né, o que essa lei de segurança ou esse antitrust lockdown quer dizer. Você, como empreendedor na China, você montou, né, o problema que teve com o founder da Pinduoduo, o cara escreveu um poema lá reclamando da liberdade na China, etc. e tal, e de repente ele teve que alterar uma série de coisas na vida pessoal dele, porque ali, né, podem matar tua família, meu amigo. O que você está me explicando é que todos esses fundos já estão acostumados a lidar em situações muito mais críticas do que uma eventual ruptura institucional de um cara mambembe que nem o Bolsonaro, e que, portanto, não é uma retórica, não. Eu estou tentando chegar à conclusão. Claro, a conclusão, na verdade, é que eu acho que the opportunity for China in tech is over. Para fundos que começaram no West, no Ocidente. Sim, talvez aconteçam, mas assim, você vai ter que ter gente que vai querer jogar esse jogo. Você viu o que o CEO da Blackstone falou na semana passada na Bloomberg? E ele falou, às vezes a gente tem um governo que não é democrático, é melhor, porque a gente não tem tantas surpresas econômicas. Ele falou isso. E aí você está dizendo, assim, o CEO da Blackstone, ou seja, o que o Charlie Munger falou com relação na última entrevista que ele deu junto do Warren Buffett para o Yahoo News, ali falando sobre o que aconteceu com o Jack Ma. Ele falou, não, o Jack Ma mereceu isso, porque ele não entendeu o que é o One China Policy e como as coisas funcionam. Se tornou muito arrogante, né? Porque o Munger tem um entendimento gigantesco de China. Então ali é um jogo que você tem que jogar muito bem e saber jogar. Eles sabem jogar. Talvez eles continuem investindo, talvez os IPOs continuem acontecendo, mas não vão ser nos Estados Unidos, provavelmente. E eu não sei o quanto que essas companhias têm vontade de continuar trabalhando dessa forma. Aonde mais é que você vai colocar os seus bilhões de dólares num mundo com yield negativo, com dinheiro sobrando? Vem para Latinoamérica. Pedro, mas A Europa também tem toda uma pressão regulatória, tão ou pior que está acontecendo nos Estados Unidos. A Europa não tem. Não tinha um escritório antes. Mas a Europa a Europa ainda está um pouco atrasada, né? Sim, se você for ver. Em relação aos Estados Unidos, né? Não em relação deixa eu trazer um contraponto aqui e defender a China. Né? Quando você diz que is over the technology scene na China... Não, it's over para receber venture capital de FIBA, para ter essa conexão de listar na Nasdaq. Eu acho que vai ser muito difícil isso continuar acontecendo. Foram 23 IPOs de tech esse ano, nos últimos 12 meses de empresas chinesas, entendeu? Mas vamos lá, vamos nos agarrar nos fundamentos. O Doug disse que um dos motivos pelo qual a Sequoia não foi para o Brasil no passado era porque não tinha enough engineers. That's right. Beleza? Quando a gente olha para a China hoje... oferecimento de Pick and Blue Freedom. Fala em inglês. Tô provocando vocês, é que vocês estão falando metade em português, metade em inglês. Desculpa. Mas eu tô com essa mania igual... Bom, mas aí o que acontece? A China hoje, os melhores engenheiros de AI, de inteligência artificial no mundo, estão localizados na China em grande abundância. O Google, que está aqui no Vale... Por investimento do governo chinês, com a meta de liderar a IA até 2030. E aí, o que acontece? Assim como o Google, né, o Google é bloqueado na China, acho que todo mundo sabe, mas o Google tem uma base na China justamente para levar vantagem competitiva em atrair os engenheiros de AI chinês para produzir tecnologia para o Silicon Valley. E o que acontece? Pode isso? Então, se eu sou um cidadão chinês, eu trabalho para o Google, sem o Google estar na China, mas da China. Rola e tem gente sem deploy... Acontece isso. Tem muita gente. Tem muita gente. Justamente com esse foco de inteligência artificial. E as mais diversas notícias que a gente acompanha sobre o movimento da inteligência artificial, e uma delas, uma das que mais me chamou a atenção, foi quando, eu esqueci o nome, eu vou recapturar ao longo desse... Mas essa pessoa disse o seguinte, que AI, daqui a 10 anos, ela vai ser tão relevante nas nossas vidas, o impacto que vai trazer nas nossas vidas vai ser tão relevante quanto a eletricidade foi quando chegou no século passado. Então, isso que a gente precisa observar, porque lá tem muito engenheiro bom, tem muita gente produzindo tecnologia de ponta, e a China deixou de ser aquele país que só fazia copycat. Pinduoduo é um ótimo exemplo. Várias startups que estão surgindo agora estão criando modelos de negócio chineses com os seus próprios modelos de negócio chineses que começam a ser copiados por empresas ao redor do globo, como é o caso da Magazine Luiza, que o Fred teve na China, e todas as suas palestras e frases ele fala que o futuro do e-commerce está na China e não nos Estados Unidos. Então a gente precisa eu moraria na China. Varejo é a China. Quer aprender número 1 de tecnologia business nesse momento não é mais o Vale, é a China. Só que
é um lugar que não é agradável de morar, porque não tem os valores que eu acredito que as pessoas... A chance de acontecer de vir o exército chinês com uma metralhadora nesse escritório do Google, e aí falarem que a lei de cibersegurança, que porra quer dizer isso? O antitrust, whatever, e aí prender todo mundo ali, não é baixa, né? Então... Eu não tenho conhecimento de China nesse nível, mas assim, eu acho que fazendo um contraponto do contraponto que o Lamoni falou, acho que a questão não é tecnológica. Eu acho que já faz um tempinho que a China, cara, em termos de tecnologia, é a vanguarda e está sendo copiada. Mas assim, decisões práticas. Você vai botar dinheiro num negócio trivial que de uma hora para outra, por alguma razão, 25 aplicativos vão ser desligados, sei lá, porque descumpriram alguma regra. A insegurança para quem está investindo é grande. Por exemplo, vamos dizer assim, no país como o Brasil, eu vou investir numa rede social, né? Um lugar onde as pessoas podem falar, ou na China, enfim, podem falar abertamente sobre... Vamos usar o Brasil porque a gente vive uma democracia. Aí você botou um caminhão de dinheiro, um caminhão de dinheiro lá. O ano que vem o Bolsonaro não ganha, a gente tem uma ruptura institucional e aí tem uma censura. As pessoas não podem mais usar esse aplicativo ou, enfim. Cara, o que você faz com a grana que você colocou? Sabe? Pivota! Obrigado, foi... Pivota! Não vai... Primeiro que eu acho que... Em termos práticos, pivota, faz outra coisa. Desculpa de verdade. Cabeça de investidor, eu tô sendo naivo. Por isso que eu tô provocando vocês assim, levantando pra vocês cortarem, sabe? Vou explicar. As chances disso acontecer. Isso não é uma defesa. Assim, hoje, com todas as opções que estão na mesa, só pra deixar claro, se você chegou aqui agora, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu vou, hoje, com o que tem na mesa, voto no Bolsonaro, sem problema nenhum. Porém, vários poréns. As chances de fato haver uma ruptura nesse nível são muito, muito, muito baixas. E a verdade é a seguinte: é como se fosse... Eu perguntei isso para um dos nossos investidores que enfim, o que acontece quando você tem uma mansão naquelas ilhazinhas aqui em Miami e você pensa, putz, Miami vai afundar? O cara fala, puta, a verdade é que você quer ser rico o suficiente para que se afundar, you just get the fuck out e tudo bem. Eu acho que as chances de acontecer uma ruptura nesse nível para um país do tamanho do Brasil, na minha opinião, são tão baixas que o risco, o reward, vale a pena. Muito eu concordo. Que isso vai acontecer, entendeu? Eu acho que tem uma questão de... Não faz sentido lógico, assim. O próximo passo depois disso é o quê? É muito complicado, assim, você imaginar que isso vai acontecer. A parte que eu acho que a gente talvez discorde é que eu acho que não vai ter uma ruptura institucional por pura incompetência e amadorismo do governo. Porque assim, é um bando de amador, um bando de cabo de meia pataca que fica tentando fazer essas coisas. Então eu acho que eles podem até tentar. É um governo de popularidade baixíssima, né? E a gente está pensando num país que, se isso ocorresse, a gente iria se isolar globalmente. Nós não temos... os países no mundo não têm a dependência que tem da China com o Brasil. Assim, alguma coisa... Não, parece ver. Alguma então, coisa, aquele negócio, coisa de commodity, mas assim, commodity você vai para fazer sanção econômica. Então assim, a gente ia se fuder... 3% do PIB. Exato. 3% do PIB global. 2% dependendo do câmbio. Eu não acho que então, tipo, quem é o Brasil na ordem do pão? Eu acho que a gente corre o risco pensando na intenção do cara. Mas eu acho que é um governo tão despreparado, tão amador, que eu acho que nem isso eles vão conseguir fazer. Bruno, duas coisas. Primeiro, eu acho que você está muito pessimista em relação ao futuro do Brasil. E segundo, que isso aqui está gravando. Ano que vem, se o Bolsonaro ganhar, não vem aqui ficar cantando música do Geraldo Vandré. Então... Ótimo. Eu não vou cantar. Se ele ganhar como ganhou em 2018, eu vou falar, que pena, vamos lá. Só para deixar claro que eu não voto no Bolsonaro, então, porque o pessoal fica achando que eu tô defendendo. Mas olha olha que interessante, olha, só fazer de novo apoiador, é só porque eu vou votar em quem? Eu não acho que é uma grande defesa. Não, se continuar nesse jeito, outubro, novembro, vem é o cálculo político meio complicado, mas o que eu tenho ouvido é que outubro, novembro sai a terceira via. Se continuar esse desgaste. O Dória tá com 22%, gente. É só pega o Dória, fecha o olho e vai, não tem jeito.
Vacina, Rio Pinheiros limpo. Vai lá. Tem que ser o Centrão. O Centrão que tem que trazer esse nome. Senão não vai. Porque ali é um nível de inside information que a gente tem que, puta, é tough ali, viu? Mas eu acho que, sabe o que eu acho? Eu acho que eu votaria, eu acho que se fosse, eu votaria no Bolsonaro, cara. Deus me livre. Não conseguiria votar no Dória, cara. Não consigo, porque eu já tendo estado com ele pessoalmente, não tem, tipo, assim, mas mas você precisa, ô Pedro, você precisa encontrar com o Bolsonaro pessoalmente, cara. Vai lá sentir o bafo que ele deve ter, pessoa desagradável, cara. Deve ser um negócio assim. Puto, vai lá no cercadinho pra você ver, o cara. Vai lá no cercadinho, fica lá uma hora ouvindo ele lá. Porque a agenda anda tranquila, então ele tem ficado mais tempo. Funciona lá, se alguém quiser ir no cercadinho, vendem ingresso. Falando sério agora, porque que é um negócio que deve ter uma. Acho que o Olavo de Carvalho que deve indicar, né? Uma escassez ali nessa. Quantas pessoas cabem? Eu não sei qual que é o flow. Se você quiser ir. Vou fazer o ombudsman aqui, eu tô olhando pra cara do Lamounier, eu sei que ele vai concordar comigo. Vamos deixar. Esse cara não merece mais do que 30 segundos do nosso papo aqui, que é muito rico. É verdade. Que eu acho que tem coisa pra caramba pra gente falar. Assim, desculpa até interromper, mas eu acho que tem vários tópicos aí. Voltamos. Vamos lá. Mas só voltar na questão dos investidores. Vamos voltar no Bolsonaro. Quem trouxe o aço? É verdade. Não, eu tô fazendo meia-culpa, que é o que trouxe. Então, minha sugestão é que a gente siga. Por isso o ombudsman, né? O que é o ombudsman, né? O que é o ombudsman? É uma pessoa, normalmente, a publicação do próprio veículo, que faz as críticas à cobertura do veículo, a forma como o veículo tá. Então, por exemplo, a Folha tem um ombudsman que todo domingo vai lá e fala assim, a Folha errou nisso, podia ter feito isso, aqui acertou nisso. Então faz uma análise crítica do veículo. Esse ombudsman tá tendo trabalho na Folha. Essa semana, a história das vacinas. Essa semana a matéria das vacinas vencidas. Cara, pra mim a Folha é o New York Times brasileiro, né? É assim, absolutamente irrelevante a essa altura do campeonato. Imagina, é um excelente biased, jornal. Não fala isso. O maior jornal do Brasil. É importante. Assim como o New York Times é o jornal mais lido do mundo. Do mundo. 7 milhões de assinantes. Pagando ali, cartãozinho de crédito todo mês. Já perdi um LP futuro, que eu fiz reunião já com o. Eu tive aula. Eu falei Mas não tem problema, eu sou uma pessoa de princípios ali, sem separar assim. A gente é pago como investidor para ter uma opinião e aqui tem que defender a nossa. Só uma curiosidade totalmente não falta. Só uma curiosidade totalmente boring, Pedro. O Caio Túlio, que eu acho que eu mencionei no último episódio, foi meu professor. Ele foi o primeiro ombudsman, ou melhor, o auto-intitulado primeiro ombudsman brasileiro. Foi o primeiro ombudsman da Folha nos anos 80. Aí, ó. Saudoso. Sem essa informação, não é saudoso que tá vivo também. Não, era só pra ver, porque o Felipe é o único aqui que não fez faculdade de jornalismo, né? É verdade. Sim, eu sou do lado negro da força. É o único que tem um diploma útil. Mas que bom. A gente aprendeu aqui a ser adulto no diretório acadêmico, jogando truco. DA, jogando. Aí, tá vendo? Fazendo maquereta. Você chegou a pegar maquereta, ô Pedro? Não é do seu tempo. Que é maquereta, não. Era uma micareta ali na Maria Antônia. Todo ano fechava Maria Antônia e tinha uma micareta ali, ia até altas horas, não sei o que e tal. E a gente conseguiu estragar. Nos 2, 3 anos que eu tava lá, cara, teve choque, bala de borracha. Qual que é o endereço? Como é que chama? Gás lacrimogênio. Teve um amigo que achou, um cara que era revolucionário, assim, revolucionário que tomava uísque em Higienópolis, mas 12 anos em Higienópolis ali, mas tudo bem. Que baixou pra pegar a bomba de gás lacrimogênio com a mão, o dia seguinte tava lá com a mão enfaixada, porque queimou a mão. Me passa o endereço que depois de 1 ano e meio aglomerado, quando 1 ano e meio trancado, quando puder aglomerar, eu quero ir nesse nível de festa. Aliás, Maria Antônia, aliás, que foi o palco onde José Dirceu nasceu pra política, a batalha da Maria Antônia. Hoje um dia importante, dia 9 de julho, né? Foi quando, enfim. Então, eu acho assim, pensa se você é um empreendedor na China hoje e o trabalho que você precisa ter para criar uma companhia dessa. E no final do dia, todos os empreendedores e empreendedoras que eu conheço têm, obviamente, a motivação de transformar esse mundo num lugar melhor, ajudar as pessoas e fazer a diferença, mas também querem sim construir generational wealth, né, de uma forma mais chula aqui, podemos falar de fuck you money, que
O threshold ali, por exemplo, acho que quem define isso da melhor forma possível é um cara chamado Matt Mockery, que ele é um coach dos principais CEOs de tecnologia do mundo, né? Ele foi do Reddit, Coinbase, ele é dos founders da Brex, enfim, ele é um cara excelente e ele faz coaching também dos partners da Sequoia e da Benchmark. Tem um livro ótimo, The Great CEO From Within, se alguém quiser um dia dar uma lida. E ele fala que a diferença de ambição é que, assim, depois que a pessoa faz 10 milhões de dólares, ela ainda sente que talvez ainda tenha algum risco de, se eu der algumas coisas erradas na vida dela, ainda podem ter alguns problemas. Então o threshold que ele dá, que eu acho que é um bom framework, é a diferença de 10 para 100 milhões de dólares. Depois você passou desse valor, ali você pode, você resolveu o money problem na sua vida forever. E não só na sua, né? Das 3 gerações. As boas gerações, claro, ali, claro, né? E muitas milhares de pessoas também ao seu redor, né? Porque, sim. Não, e não é. Eu acho que eu tô dando uma perspectiva de uma outra pessoa na qual a gente tá pensando. Do que ponto fala de com vista bilionários, né? Quer dizer, de global wealth para CEOs de tech que se transformam em self-made billionaires. É um nicho minúsculo dentro do nosso condado maravilhoso. Então, tendo em vista isso, vamos parar para pensar qual é a motivação na sua cabeça que você tem que ter para ser um founder na China hoje, sabendo que de repente podem ameaçar a tua liberdade, a tua família, o teu pensamento, a forma como você vive a sua vida, as suas próprias aspirações. Porque as pessoas que fazem essas empresas são muito motivadas, querem continuar atingindo outras coisas. E é uma pena, talvez o Jack Ma teve um plano errado de poder, eu não sei. Mas assim, a Ant Financial foi completamente desfacelada. Todas as empresas relacionadas que têm investimento do Alibaba e dos caras também não estão listando mais. Teve esse problema com a Didi agora. Qual a motivação hoje você tem de ser um founder na China? Você quer ir para os Estados Unidos? Pedro, eu discordo. Eu discordo porque eu acho que a nossa cabeça ocidental nunca vai entender o mercado chinês, a cultura chinesa. E aí qual que é o ponto? O ponto é que quem está na China, se você conversar com as pessoas que estão lá e são felizes lá, o pensamento deles de nação e progresso e caminhando juntos equivale que eles movimentam e fazem todo esse esforço. O propósito do indivíduo trabalhar 9 horas, 6 dias por semana, de 9 a 6... 995, das 9 às 9 por 6, desculpa, não é 6, das 9 às 9, 6 dias por semana. O senso de coletivismo desses indivíduos na China é muito maior do que o senso de coletivismo que a gente tem. Então, o sacrifício... Lembra quando a gente estava na China, Bruno, que a gente perguntou pro motorista da van, a gente estava falando alguma coisa de trabalho, ele falou, não, sábado eu vou trabalhar. A gente, nossa, mas por que você trabalha no sábado? Se eu não for, alguém vai no meu lugar. O senso de coletivismo é isso. Vai, bicho, trabalha. Se você não trabalhar, você não trabalha, tem outro para entrar no seu lugar. E o trabalho para o progresso do país, né? O próprio governo, a forma como o governo estrutura isso, coloca... vai ser impossível a gente entender isso. Eu acho que o melhor acho que podemos fazer um programa aqui dedicado a falar sobre China, cultura, a gente trazer vários contrapontos, porque de fato é uma coisa que a gente precisa entender e a gente precisa não só entender, a gente precisa respeitar também. Eu sugiro isso e, por sinal, recomendo aqui a presença do Jeromel, nosso querido amigo, porque é um cara que o Ricardo Jeromel, que todos acho que conhecemos, o grande jornalista da Forbes, fez a lista mundial dos bilionários, trabalhou com você, foi sócio da Starts, foi pra China, abriu lá. Acho que no próximo programa ele vai ser o primeiro, vai ser excelente ter ele aqui como mais um jornalista. Porra, tá ficando feio isso aqui, pelo amor de Deus. Eu saio do Papo do Condado, a gente bota o Jeromel, aí fica 4 jornalistas, aí vira igual 4x4, né? Cara, essa viagem pra China que eu fui com o Brigatos... O Mike Moritz era jornalista também, mano. O Michael Moritz era. Então, mas tem muito o jornalista e o... Só um segundo, Bruno. Só. O jornalista e o VC tem muito a ver, né? O jornalista tá ali caçando pauta. Tirando dinheiro, né? Tirando a conta bancária. Tirando a conta bancária, né? Não, mas eu desisti do jornalismo. Eu passei no curso Abril de jornalismo, no meu primeiro dia na exame eu saí fora. Nem quis seguir em frente, porque eu vi o aparelhamento do que era o Grupo Abril, né? E assim... Eu vejo um discurso revolucionário de esquerda no Pedro, né? O aparelhamento do Grupo Abril. Aparelhamento. Globo. Né? Era aquela. Mas só, peraí, antes que a gente descambe, tá bom. Só pra concluir. Que até esqueci qual que era meu ponto, mas tudo bem.
falando de China. Que eu tava... Não, eu vou contar um caso, então. Feed Gurus, peraí, rapidinho. Ai, caralho, o que era mesmo que eu tava falando, bicho? Sumiu. Bom, é porque depois vem na cabeça. Depois vem. Deixa eu contar um caso muito mais legal. Um caso muito mais legal do que o Brigado ia falar sobre China, que foi essa viagem que a gente foi. Já faz uns bons anos. Foi em 2013, 14. E a gente foi lá no... Eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente foi num grande... A gente foi pra Shenzhen. A gente foi pra Xangai também. Mas lá, que tinha essa cidade da empresa, e assim, 60 mil pessoas moravam nessa cidade da empresa, era um negócio muito... A gente foi num restaurante excelente, assim, comeu muito super bem, e daí depois a gente foi pra uma reunião, que era logo depois do almoço, numa sala, e cara, umas 3 pessoas do grupo passaram mal, mas assim, num nível que foi assim, sair correndo da sala. E esse não ficou tão engraçado quanto eu achei que seria, mas essa é a história que eu tenho pra falar da nossa viagem da China. Quando a gente fizer o programa de China... Tanta coisa interessante pra gente aprender. Não, é que quando a gente fizer não, eu não estava nesse grupo. Quando a gente fizer o programa de China... É porque o estômago socialista já garante, né, que tava lá, aguenta comer. Tá bom. Quando a gente fizer o programa de China, eu acho que tem várias coisas legais pra falar sobre o país. Vamos lá, acho que a gente tem muito que aprender mesmo. E de fato o nível de inovação é parecido, apesar da cultura, obviamente, muito diferente. Mudando de assunto, já falamos aqui, né? Enfim, explosão de mais venture dollars, porque a influência da China versus Latam como new frontiers para tech investing. E entrando num assunto que eu acho muito interessante com relação à digitalização do país. Um país hoje, né, que o Brasil não tem ainda nem 10% de penetração no e-commerce, com essa mega aceleração que tivemos. A gente... sou investidor na Log. Eu me lembro de uma coisa muito específica que o Fabian, né, o CEO da Log, falou quando a gente estava no momento de pitch, né? E ele falou assim, além de tudo isso, né, que ele fez o pitch completo, excelente, o founder incrível, ele falou, o nosso principal concorrente hoje são os Correios. E se a gente não conseguir ganhar dos Correios, quer dizer, we suck. E eu falei, putz, com certeza isso faz todo sentido. Então eu acho muito interessante entender o que vai acontecer nesse momento de privatização dos Correios, porque eu ouvi alguns absurdos de pessoas da direita brasileira achando que o Correio é só e-mail e rede social, e não é verdade. Tem uma coisa aqui que os Estados Unidos continua tendo, né, o Postal Services, que vai para os Estados Unidos inteiro, mas também vai para Samoa, vai para Porto Rico, e tem gente que recebe prescription medicine no meio do interior do Alasca, porque o Correio chega, e é uma lei, é um serviço público. Então, eu acredito que a privatização dos Correios vai ser excelente, mas a gente não pode deixar de ter um serviço pago pelo Estado que dá prejuízo, que garante que alguém no interior do Acre vai dia ser capaz de receber aquilo que precisa. Caramba, Pedro, calma aí. Mudaram o chip aí, bicho. Pois é, o que aconteceu? O Pedro Sorrentino falando... surpreendeu. Enaltecendo o poder do Estado. Eu tinha me preparado. Do Estado. Eu anotei aqui, o Pedro vai falar isso, livre mercado, caralho, a 4, não sei o quê. Eu falei, e o cara que tá lá em Quixeramobim, lá no interior, não sei o quê, quem que vai entregar? E ele já me vem com... Cara, então não eu concordo. Acabou, né? Vamos pro próximo? Mas eu posso falar pacificado. porque eventualmente um dia sabe quem vai chegar lá em Quixeramobim? Uma startup que... A Log, com certeza. E agora, só que a gente precisa ter vida em Quixeramobim, né? Então não dá, se parar de ter um correio, lá vai as pessoas... E é algo indigno. Sim, tem alguns níveis de serviço. Eu defendo a individualidade soberana do ponto de vista libertário, mas ele é uma utopia, é não prático. É isso aí. Eu vou pagar imposto para sempre, porque eu preciso ter asfalto, polícia, bombeiro. Não é assim. Tem que ter escola pública, tem que ter um minimal safety net do Estado para que as pessoas não montem barraca no meio das ruas. Que é o que estava acontecendo em São Francisco. E o Correio, com certeza, fazem parte disso. O problema é o postales, é a ineficiência, é o aparelhamento. Tem uma série de problemas. A FedEx acho que tem 90 mil funcionários no mundo, e é a FedEx. E os Correios têm 100 mil funcionários no Brasil.
Olha a proporção disso, né? E só para, eu não sei como vai ser o modelo, como vai ficar a privatização, mas se você olhar a privatização os leilões de telefonia celular, você tem o que o pessoal que se chama de filé com osso. Você vende São Paulo, mas vende Quixeramobim junto, no mesmo lote ali, no mesmo pacote. Então, se você quer oferecer 5G, 4G, pelo menos 4G, 3G, tinha esse modelo, não estou acompanhando tão de perto o modelo do leilão de 5G, mas acredito que vão manter isso. Então você tem o filé, que é São Paulo, você quer estar lá na capital, no São Paulo e no Rio, tá, junto com São Paulo você leva o Oiapoque, junto com o Rio você leva o Chuí. Então, para tentar equilibrar um pouco isso que você está falando, Pedro. E você tem as metas de cobertura, você tem as obrigações. Eles vão mudar a Anatel, então, né, se pra você Anacom, né, para fazer a regulamentação, e aí a agência basicamente vai passar a regulamentar, mas eu não sei o quanto que é enforceable isso, né? Esse que é o problema. Não, Não, eu tô falando só de um modelo de privatização mesmo, assim, e a Anatel faz isso, ela vai lá e cobra, ó, você tinha que ter instalado a gente tá X antenas, a gente tá falando de... e é isso, o Correios pode ser um modelo desse. Tá, agora, quando a gente tá falando de privatização no modelo que, daí me falta o conhecimento técnico, as operadoras foram obrigadas ad eternum a ocupar essas áreas, ou depois de... Porque assim, no modelo de concessão, você fica lá 20 anos, que seja, e aí depois de 20 anos tem uma nova concessão, enfim, e aí você tem outras empresas pleiteando. Esse modelo do... Agora você tem uma discussão para tirar a concessão e virar outorga, né? Virar, depois de um tempo... Porque... como assim? Agora que elas falam, ó, já chegamos, já estamos lá, não faz sentido eu ficar instalando orelhão, não sei o quê. Vamos trocar as metas, vamos atualizar, vamos tirar essas obrigações e vamos trocar para outras coisas e tal. Então agora você tem esse modelo sendo rediscutido. Né? Mas aquele primeiro momento era, ó, você tem que pagar, gastar, tal, porque para o negócio andar. Em princípio, né? Agora, você está exatamente nesse momento de rediscussão dos contratos. Em princípio, eu vou fazer uma nova plot twist. Eu sou Choquei a favor você, hein, Bruno? Eu sou a favor da pronto pra privatização. Eu vi com a paz aqui. Eu sou a favor da privatização dos Correios, já explico por quê. Aliás, apesar de ser chamada de Che Guevara da Faria, eu sou a favor da privatização de boa parte das empresas públicas, mas não Petrobras e outras, mas eu acho que isso é uma discussão muito mais profunda. Mas sobre os Correios, o que eu acho que é um modelo que não sei se vocês acharem interessante, mas parece que um modelo de transporte público, por exemplo, de você ter... Claro, o modelo não é ideal, mas se você tem empresas que têm um subsídio para essas áreas determinadas que possam operar sem ter prejuízo, me parece um modelo interessante. Então, por exemplo, a Log, não precisa ser a Log, mas a Log lá daquela região, que queira uma startup que queira entregar em lugares que não são lucrativos, e ela prova que não são lucrativos. Tem um estudo ali. O Estado subsidiar o setor privado me parece obviamente com todas as regulamentações e fiscalizações, me parece muito mais interessante do que você manter uma empresa estatal que vai cuidar só de determinados trechos ali, lá, porque não me parece uma coisa eficiente. Tipo, você vai ter que continuar tendo um monte de gente, sabe? Você vai ter que continuar tendo um monte de dinheiro e um monte de corrupção, porque você vai ocupar com cargos públicos, e aí você privatiza uma parte, que é a parte lucrativa da coisa, e não privatiza a parte que dá prejuízo, então o Estado segue tomando prejuízo, sabe? E você continua com todos os problemas envolvidos tem uma estatal. Esse modelo faz todo o sentido, e ter os subsídios do Estado para que eventualmente essas operações de fato se tornem lucrativas, porque a transformação digital ela é inevitável na vida de todas as pessoas, né? Então isso é muito bom. Só uma curiosidade, né? Eu não sei se você sabe, mas aqui nos Estados Unidos, a USPS, que é o correio daqui, ele não pode ser privatizado porque é uma questão de soberania nacional também. Eu não sei se sabia disso. Não sabia. O Trump bateu, tentou... dava muita porrada, tentou foi absurdo. estragar, acabar com os Correios, mas com uma pauta política. Né? Uma coisa que eu acho... Porque ele queria criar instabilidade para o voto em Correio na eleição.
Então, assim, também... Agora, tinha um motivo, né? Ele não bateu à toa. Duas né? coisas que eu acho que eu vi gente falando que tem um monopólio. Tem um monopólio de uma coisa específica que é Da carta. Então, assim... Monopólio da carta. Assim, não dá, eu vi gente, eu tenho um monopólio das entregas. Não, meu amigo, você recebe log na sua casa. Não tem monopólio de entrega, entendeu? Então, assim, tem monopólio de uma coisa... Pra mim é o seguinte, é um rio de dinheiro que vai lá, que a gente não sabe direito como é que está sendo usado, como tem um número de funcionários, transparência zero e serve de cabide de emprego. E aí, quando que eu nunca não conheci os Correios, a engrenagem dos Correios, eu fui conhecer ali para 2015, quando um grupo de startups de logística me procurou, eu era jornalista na revista Época, conheci um deles, os 3 me procuraram e mostraram como o Correio estava usando a máquina jurídica do Correio para matar startups de logística. Então, qualquer empresa que eles mapeassem que poderia ser uma possível concorrente dentro do monopólio deles, eles iam lá não têm essa competência. Eles iam lá e botavam... E nem esse interesse. Eles iam lá e botavam um monte de Frankfurt advogado. Ensinou direitinho. Não. Deixa eu te contar. Olha pra você ver, não existe incentivo pro cara nem acelerar e nem travar. Porque se ele acelera e adiciona tecnologias no negócio, o bônus dele no final do ano não tem, porque não existe bônus. Se ele matar também, não muda o bônus dele. O que muda? Acho que é um negócio meio tosco, cara, assim. Tipo, tinha... Por que eles fariam isso? Tinha os processos. Tinha os processos, que eram que os Correios processavam essas empresas, e essas empresas, porque eram startups, estavam começando, elas morriam, porque não tinham grana para se defender. Basicamente era isso. Agora imagina só, você sendo um jurídico do Correio. Aí chega um processo desse, você vai olhar e fala assim, mais uma coisa para me dar trabalho. Não, mas daí você tá partindo, sei lá, aí... O que eu tô te dizendo não tô duvidando, não, viu, Bruno? Não. Eu acho que o melhor ponto aqui, Bruno, é será que se o Lula estivesse no poder ia acontecer essa questão? Não ia, óbvio que não. É impossível. Mas o Lula ter uma tava no privatização poder. do Correio. Olha só, calma. dos Correios. No futuro, é óbvio que não. Peraí. E nem talvez o Dória. O Dória falando, os Correios são um super orgulho do Brasil, teremos que fazer aqui uma questão de vamos fazer um new branding no Correios e tal. Ele eu acho que o Lula não... Não, eu acho que no governo Lula, mas daí eu também. Você não vai... Dória, você não vai... Bom... Um monte de gente votou no Bolsonaro achando que era um governo liberal. Mas assim, o governo Lula ganhando, você sabe que ele não é um governo privatista, você sabe que para onde ele vai? Ele vai para PPP, ele vai para OS, ele vai para um outro tipo, que é justamente esse modelo que é o Estado subsidiando o setor privado para prestar serviços fundamentais. Daí a gente pode entrar na discussão de, mas daí é o rio de corrupção, né? Olha essas OS no Rio, nos esquemas de saúde. Milhões e milhões que foram desviados. Só que, assim, nenhum modelo vai ser totalmente eficiente num país extremamente corrupto, né? O lance é que, quando está no setor privado, a experiência que a gente tem, e se você for em São Paulo, no metrô, na linha 4 e nas linhas que pertencem ao Estado, você vê a diferença na prática, né? E eu acho que é isso que eu defendo, que assim, o teu modelo do PT também não é um modelo estatizante, entendeu? O PT não é o socialismo, o PT é a social-democracia, que usa o Estado para tecnicamente corrigir desigualdades. Esse é o discurso deles. Abrir porto em Cuba, em Angola. Você vai ter um monte de gente defendendo que todos esses investimentos da BNDES são investimentos que foram lucrativos, que geraram retorno para o BNDES. Eu não estou discutindo, tá? Se tem que fazer ou não, se em vez de Cuba por que não investe aqui no Porto de Suape, sei lá. Não é isso. Isso não é nenhuma... Eu também não estou defendendo, não é uma defesa, é mais que eu acho que assim, é uma situação que a gente já viveu e eu acho perigosíssima, porque a partir do momento que você... Muitas vezes na vida você só dá valor para as coisas que você tinha quando você perde elas. O Pagode já cantava isso nos anos 90 lindamente. Aí, tá vendo? Então, imagina o retorno do Lula pagodeiro. Imagina. Ele vai cara, é o seguinte, com sede. Zero apego ao governo Lula, é só ler o livro da Malu Gaspar, da Odebrecht, e você vai ver que não é do Lula, vem de muitos anos, mas obviamente que ali nos últimos anos o negócio ganhou uma proporção bizarra. Então assim, zero defendendo o Lula. Eu só acho que daí vocês podem me criticar sendo otimista. Eu acho que qualquer governo que vier, e pode ser o Lula, pode ser o
Menos o Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro ele tá tendo uma trajetória diferente. Mas vai ficar muito esperto nessa coisa dos conchavos e de roubar e de não sei o que. Sei lá, posso estar sendo otimista. Não sei. Cara, eu acho que não, porque você não vai pra cadeia. O Valdemar Costa Neto, esses caras, quem tá preso ainda até agora, fudido, lá comendo marmita gelada? Não tem ninguém. O problema do Brasil é que a gente não tem rule of law. É isso. A gente não tem rule of law. Quando as coisas acontecem, a própria ditadura militar, a Alemanha baniu o nazismo. A Argentina prendeu os militares da ditadura. O que o Brasil fez? Uma transição lenta, segura e gradual. E anistiou os militares, anistiou o torturador. Por isso que... a gente esconde, a gente bota as coisas por debaixo do pano. É isso. Assim, a gente não tem rule of law. A gente descobre as coisas, vê, nossa, comoção. Tá, vamos seguir, beleza. Não, passou, virou a página, vambora. Cara, eu nunca, vou fazer uma confissão aqui, eu nunca votei. Meu título de eleitor sempre teve em Juiz de Fora, que é a cidade onde eu nasci. Eu mudei pra São Paulo e nunca transferi. Por opção, nunca quis votar. Nunca quis votar no Lula, nunca quis votar no FHC, nunca quis votar em nenhum dos lados. Achava que, pra mim, fazia eu jogava o bom jogo de não votar em ninguém, sabe? Não me comprometer com ninguém. Não sei se, hoje em dia eu já não sei se era o posicionamento correto, mas enfim, então, nunca votei. Então, você é petista? Não, nunca votei. Nunca votei em ninguém, nenhum dos dois lados. Mas voltando aos negócios, eu acabei não falando um ponto muito importante. Então eu disse, eu sou a favor da privatização dos Correios. Sim, não sei se sou nesse governo. A gente está falando de um governo que o cara vai tomar o chopp lá e daí finge que o cara esbarrou e ofereceu 400 milhões de doses de Coronavac. O governo vai privatizar com um monte de amador e com um monte de gente querendo levar vantagem. Então é só essa minha questão. Assim, do ponto do mundo ideal, eu sou super a favor da privatização dos Correios nesses termos que eu falei para vocês. Agora, tudo que acontece nesse governo, Eletrobras é um bom exemplo. Sei lá, talvez não seja a hora mesmo, talvez seja melhor esperar a gente profissional, o adulto na sala. Um curso de lavagem de dinheiro no Hotmart para a família Bolsonaro, passo a passo. Como é que faz uma nova operação car wash, né? Mas vamos lavar tanque de guerra. Mas olha só um dado importante aqui, tá? Até para pimentar um pouco mais essa discussão. Ainda mais. Só para vocês terem uma ideia, tá? Se a gente olhar proporcionalmente os 2 anos e meio do Bolsonaro com os 2 anos e meio primeiro do Lula, o Lula foi um dos presidentes que mais privatizou na história do Brasil. E a gente ainda julga, é só jogar esses dados, joga no Google o número de privatizações do governo Lula, joga do FHC e joga do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o que menos privatizou e o que mais levantou a bandeira de privatização. Então é só esse ponto. Gente, nem tudo dentro do que parece é. Ele foi eleito falando que ia privatizar a EBC. Ele tá usando a EBC. Ele tá querendo usar criar um canal novo agora. Ele tá usando a EBC, né? Pra comprar novela antiga da Record por milhões. Sabe? Isso o que eu fico irritado de verdade com quem defende o cara. Sei lá por quê, Pedro, don't take it personal. Porque... De forma alguma. Eu não tenho amor por nenhum político. Não, é porque... A minha decisão aqui é uma decisão eu queria entender onde o cara... Business. Assim, é isso. Eu acho que a única questão é isso. Lula 1 foi um FHC 2 estendido, no sentido de... O projeto econômico. Então, acho que assim, a gente não está falando de coisas tão diferentes. Então, assim, quando voltar a ter um adulto na sala, assim, um governo que com todos os defeitos, seja um governo democrático, que faça as alianças certas, que tentem preencher com cargos que minimamente fazem sentido. É lastimável isso para deixar bem claro, né? Ele falar ontem na live dele lá, caguei. Isso aqui é um nível de falta de compostura e respeito com a cadeira com a qual ele senta. O menor dos problemas é ele falar palavrão. Mas enfim... A postura com o legislativo. Assim, o executivo falando que cagou pro legislativo. O executivo falando que caga pro legislativo e pro judiciário o tempo inteiro, né? Porque esses ataques ao STF, tudo, isso aqui. Por isso que eu digo, se ele não ganhar em 2022... conflito de poderes... Enfim. Se ele não ganhar em 2022, se a gente tiver eleição, espero que tenha, qualquer um que ganhar, inclusive o Lula... Eu tenho a impressão, e mais uma vez posso estar sendo otimista, que a gente vai ter 2023 assim... Caramba, tá tudo normal, sabe? Não tem cercadinho,
não tem nego xingando, sabe? Sei lá, eu quero ser otimista e eu definitivamente não gostaria que fosse Lula e Bolsonaro pro segundo turno, mas assim, eu quero que qualquer pessoa que ganhe só dê um ar de normalidade pra política, porque é Globo News todos os dias, há meses, a fio, que para lá o dia inteiro pra cobrir os absurdos desse governo. Então, porra, é cansativo. Eu tô cansado, não sei vocês. Não, eu vou falar, a gente aqui no ciclo, a gente acompanha muita coisa também dos Estados Unidos, obviamente eu fico por morar aqui, mas eu acho um absurdo o que fizeram com o Trump as companhias de rede social, porém um efeito colateral que aconteceu é que é um alívio. Você não ter esse estresse diário de que, tipo, é uma porrada em um lugar que vai pro outro, etc e tal, assim, isso é... E ninguém aguenta. Aliás, saiu até um estudo essa semana aí falando que quem perdeu com a saída do Trump nos Estados Unidos foi a mídia, né? Foi a imprensa. Isso, porque a audiência caiu. Então, enquanto você tava ali falando, cutucando o Trump, criticando o Trump, a audiência estava não no alto. Foi o Trump sair, tirar... Porque, na verdade, a tática é usar a imprensa, né? Usar a imprensa, então eles criticam a imprensa pra ganhar claque, mas usa a imprensa pra ganhar palanque. Então, assim, quem mais ama a mídia é o Trump e o Bolsonaro, porque a tática é essa, usar a própria mídia para se divulgar. Sim. Então, assim, acho que a mídia americana aprendeu isso ali na segunda metade de 2019 e fez um bom trabalho de abafa o cara durante essa eleição, não fica entrando na pilha dele ali, e acho que isso contribuiu até um pouco para despolarização, ou para vamos pro Biden, porque você conseguiu achar um caminho de não ficar dando claque para tudo, né, ficar dando palco para maluco, como a gente chama, ficar batendo palma para maluco. Então, abafa um pouco o que ele fala ali, tanto que o que tá acontecendo agora com a CPI é isso, você tá tirando o domínio dele do discurso. Você tá tirando o domínio da narrativa. E o lado do Bolsonaro, dos bolsonaristas, tá perdido. Os robôs, você olha aí, não tem o robô, o que os robôs estão falando? O que tá rolando nos grupos das tias, dos primos, dos parentes? Não tem muita coisa para defender, porque eles não estão conseguindo se movimentar, eles estão no corner. Tá apanhando todo dia, e aí com isso você vai diminuindo, aí você vem o outro lado, vem as pesquisas de opinião e tal, não sei o que, aí fala que ele tá perdendo espaço, porque ele tá perdendo espaço mesmo, tá perdendo espaço do discurso, que é o que ele consegue fazer, por isso que quando ele tá no corner, ele sai batendo, é o cachorro acuado que tá rosnando. E eu acho que tem um aspecto também, não sei se a gente... vai falar muito desse assunto, mas as pessoas estão em casa também, né? Assim, uma das minhas sugestões é pra gente falar da vida em home office, porque, enfim, tem vários estudos saindo agora mais consolidados, porque agora já tem o lance que a gente está vivendo uma situação total de exceção. A gente não sabe como é que vai ser daqui a pouco com todo mundo vacinado, se obviamente as novas cepas não se demonstrarem, enfim, mais nocivas e a vacinação não for o suficiente para a gente voltar a uma vida normal, né? Volta um pouco, tá? Vou te falar aqui que eu não uso uma máscara há mais de um mês já. E a verdade é que, assim, tudo bem que nós estamos ainda todos dentro da Atmos, somos já 7 pessoas, enfim, temos um time distribuído ao redor do mundo, que vai realmente de Londres a São Francisco, mas... passando por São Paulo, Washington DC, Nova York e aqui em Miami, mas você sai muito menos. Mesmo quando a gente tiver o nosso escritório aqui na segunda metade do ano, eu já estou olhando alguns lugares e vamos ter alguns escritórios ao redor do mundo, o dia a dia vai ser híbrido e você acaba fazendo muito mais reuniões via vídeo, que as pessoas, a etiqueta de uma primeira conversa não é mais in person, raramente. E quando tem que ser algo muito específico, muito importante. Então a verdade é que assim, vai voltar um pouquinho pro normal, mas nem tanto, tá? E vocês estão cansados do home office? Eu cheguei à conclusão essa semana, e depois de conversar com tá todo mundo assim esgotado, porque o fenômeno... Na verdade é o seguinte, eu tenho certeza que nós 4, a gente conhece muita gente que é assim também, a gente quer ser mais produtivo, a gente, né, gosta de trabalhar, todos nós aqui. Então, no começo, foi uma excelente oportunidade, porque eu me senti assim,
sabe, fazendo muita coisa, muito mais coisa. Porque basicamente você está sentado, você não se desloca, não sai de Pinheiros, vai pro Itaim, pega trânsito, não sei o que, você não sai pra almoçar, daí a conversa tá boa, você fica meia hora a mais, não sei o que. Então, assim, no começo foi, cara, hoje, assim, se eu não coloco uma disciplina muito grande, a hora que eu tô ali 12 horas, e não é que são 12 horas porque eu enrolei, não, são 12 horas ininterruptas de trabalho, né? E daí eu acho que tem um lance, essa discussão da Wired, que provocou lá que seriam 5 horas. Daí tem uma série de empresas que estão falando que o ideal é trabalhar 4 dias por semana. Eu acho que na teoria a prática é muito bonita, né? Na teoria é muito bonita, na prática não daria, mas assim, ao mesmo tempo, eu não sei como vocês estão se sentindo. Eu tô esgotado, assim, no sentido... Não, minha saúde foi pro beleléu, cara. Bruno, eu acho que você tá numa bolha com um mundo de esquerdistas, porque o home office tá fazendo com que as pessoas trabalhem muito mais e essa turma não tá acostumada a trabalhar. Pô, essa foi gratuita. Foi gratuita essa mesmo, foi de graça. Ele nem mereceu, tadinho. Não, eu vou ignorar a gentileza do... Ele tava se comportando. Ele tava bom, eu concordo. Todo crescidinho, né? Todo maduro, que né? nós gostamos de trabalhar e você foi lá e... O Bruno sempre foi... O Bruno sempre foi todo maduro depois que o Chaves morreu. Caraca, meu, cara, ele é o pior piadista do mundo. É bom que ele sempre... O próprio ouvinte, o Lamonier sempre fez essas piadas horrorosas, assim, pros amigos. A gente tá lá no bar, ri, porque a gente é amigo. E eu tô muito feliz que ele tá mostrando essa veia humorística dele pra todo mundo ouvir aí no Spotify. Quem sabe um dia a gente não faz vende um NFT da coleção dos seus stickers de WhatsApp, Felipe. Boa parte deles é sua, né, Pedro? Vamos... Eu tenho vários também. Eu gosto. Tem vários seus, né? Tenho muitos. Inclusive. Vão de stickers espirituais a coisas que seriam, assim, apetitosos pra cultura do cancelamento. Mas falando sério agora, eu, assim... A gente tá falando sério tem 1 hora, Pedro. Já passou, nossa, 1 hora passa rápido aqui, mas Bruno, eu passei assim, São Francisco foi a primeira cidade, né, do Ocidente aqui a ter shelter in place e foi o dia que eu me mudei para um apartamento novo. Eu me lembro isso porque foi em março de 2020, né? Estamos aqui faz 1 ano e meio já que estamos aqui, pelo menos, né? A gente estava talvez um mês e meio, 2 antes das coisas começarem a acontecer mais veementemente da pandemia no Brasil. E porque eu estava me mudando para um apartamento novo, eu tive exatamente essa realização que você teve. Então, no começo, primeiro que estava muito difícil, porque a gente estava trabalhando muito, e todas as tendências que nós acreditamos que iam ser verdades aceleraram. Então, graças a Deus, a gente tem uma exposição incrível para aquilo que a gente achou que ia acontecer em 5 anos, acontecendo mensalmente. Então, foi intenso num nível que tinham dias que a gente tinha que fazer 10, 12 zooms, e às vezes você tinha que desligar a câmera e se mutar no meio do call para fazer xixi. É nesse nível, assim, da violência da quantidade de trabalho que foi acontecendo durante o ano passado. Então, mentalmente, o que eu fiz para conseguir manter a sanidade, e tive momentos muito difíceis, foi criar uma rotina extremamente disciplinada. Então, eu assim que aconteceu isso, como eu estava mudando de apartamento, eu falei, puta, eu vou comprar uma academia em casa. E tive essa realização feliz, comprei mesmo um monte de coisa antes de esgotar tudo, e não comprei um sofá. O Felipe viu, o Felipe foi visitar meu apartamento lá, não tinha sofá, tinha uma academia que eu montei. Antes de esgotar tudo, eu falei, porque eles vão fechar tudo. Eu entrei num rabbit hole de estudar as 9 grandes pandemias do mundo, quanto tempo durou, e normalmente são 2 anos e meio a 3, né? Então, e trabalhamos pra caramba, mas absolutamente esgotado e uma vida assim. Então, o que rolou na Califórnia com essa ideia dos lockdowns parecido de uma forma ou de outra com o que o Dória fez em São Paulo, quer dizer, mudar as regras da sociedade pelo bem da ciência ou pelo bem o mérito disso não importa, estou dizendo como isso afeta do ponto de vista psicológico, essa ideia de, os feriados mudaram, agora a gente muda aqui o calendário porque eu sou mais poderoso do que a rotação da Terra e do sistema solar aqui, como que funcionam as coisas. Isso é perigosíssimo para a saúde mental das pessoas. Então estamos todos, sim, acho que cansados de uma situação difícil. Eu estava, porque depois que eu me mudei para a Flórida, um lugar onde ainda que a liberdade de fato existe, e a gente pode fazer
Aí mudou. Não é possível ficar cansado na Flórida, Pedro. Não, É a terra do aposentado americano. Por que as pessoas vão para aí? Justamente porque elas estão cansadas. Pra usar Raider com camisa florida. Eu vou te dar o Pedro. argumento que Cueca, samba, canção, voltando ao começo desse Não, episódio. mas eu vou te dar o argumento que o Keith Rabois deu pra quando perguntaram e falaram assim, putz, como é que vai ser aqui quem tá baseado agora em Miami do ponto de vista de ambição? E eu estava num relacionamento, né, à distância, com uma mulher em São Paulo e eu em São Francisco. A gente chegou a vir pra Miami por 1 semana e meia, mais ou menos, pra observar aqui a situação. E eu literalmente olhei pra eventualmente morar no prédio, atravessando a rua do prédio que eu moro aqui. E aqui era uma piada, assim, você tinha só um monte de gente parqueando real estate com medo do socialismo. Então o meu landlord é venezuelano, né? Então tinha muito venezuelano, muito cubano, muita, enfim, pessoas. E nunca foi um lugar que tinha esse desenvolvimento de um ecossistema. A diferença é que o que aconteceu aqui é que não tem só gente de tech vindo para Miami, na Califórnia. Teve gente de finance em Nova York. Um monte de gente que sofreu problemas, até mesmo do Texas, vindo pra cá, porque o que aconteceu com o Power Grid. Então a Flórida se tornou, eu não tenho dúvida que hoje a maior oportunidade de arbitragem econômica do Ocidente está em Miami. Eu analisei 5 possibilidades diferentes da Califórnia antes de me mudar para cá. Eu fui para Los Angeles, eu fui para Tahoe, eu olhei para eventualmente morar em Marina, eu olhei muitas possibilidades. E aqui é o único lugar que eu sei que esse cansaço que você está sentindo, a gente não vai precisar sentir aqui, porque você pode sair na rua, você toma uma decisão pessoal do risco que você vai querer correr, em ir para um restaurante, ir fazer uma coisa e fazer outra coisa. E a gente tem que ter um nível de senso de responsabilidade. É uma pena que a barra média do julgamento do ser humano é muito baixa e as pessoas só vão pensar nelas mesmas, entendeu? Isso é complicado, porque eu fiquei em casa por um tempo, óbvio. Mas depois de um certo tempo, a situação que a gente tem hoje, Então, nos Estados Unidos, ela não era, agora não mais, mas ela não era prática, né? De falar, vamos fechar tudo. Essa situação de fechar tudo não é a solução inteligente. Talvez no começo da pandemia fez sentido. Né? Mas a minha dúvida é o seguinte, também não quero me alongar muito, mas as pessoas com quem você trabalha, o seu ecossistema, elas estão preparadas para você ir tomar um café e demorar, em vez de responder em 5 minutos no WhatsApp, responder em 15 porque você está fazendo outra coisa? A impressão que eu tenho é que numa situação que a gente está agora, a ansiedade geral é muito alta. Então, assim, o Zoom está marcado para 7, das 7h03, blum, vem uma mensagem. E aí? Eu tô falando, eu faço isso. E eu acho isso uma loucura. E todo mundo está fazendo isso. Então, assim, a minha dúvida é, se começa a abrir um lugar e o outro não, se a galera que não tá aberta começa a cobrar a galera que está aberta para ter um nível de, entre aspas, eficiência de trabalho, ou seja, dedicação focada, sentada na cadeira, muito maior. E essa é a minha dúvida da hora que a gente começar a abrir. As empresas vão ter protocolos diferentes, né? As pessoas vão ter hábitos diferentes. Tem gente que prefere ir para o escritório, tem gente que vai preferir ficar em casa. E eu acho que vai ter um período de transição, e não acho que isso ele não vai acontecer, esse assentamento de que a coisa vai reconfigurar até que a gente reaprenda a trabalhar de uma forma minimamente mais saudável. Eu acho que a forma como a gente... Eu se eu chegar para os meus clientes hoje e falar assim, olha, seguinte, não tá dando... Não tem como. Assim, não tem como. Tá todo mundo nesse esquema. Acho que a gente é uma bola de neve que agora a gente eu não sei direito como resolver. Eu só acho que vai resolver quando a gente tiver uma nova ruptura, que é a ruptura inversa. É se ter metade da galera andando na rua e metade presa dentro de casa, e a gente vai tendo essas discussões, vai tendo uma frustração até que a coisa se equalize novamente. Eu acho que vai ficar uns 70-30, assim. A gente vai voltar 70% do que a gente era e 30% do que a gente aprendeu esse 1 ano e meio, assim. Essa semana. Tava até brincando, por exemplo. Teve dois eventos. Teve um evento, inclusive, que era uma coisa que a gente ia conversar, que era pra gente conversar aqui, que é o lançamento lá do Ultravioleta, né? Do cartão novo do Nubank, que foi uma coletiva de imprensa. Geralmente, coletiva de imprensa é aquele evento que a empresa marca, vai um monte de jornalista, vão os executivos, você sai de casa 10 da manhã e vai pra redação 1 da tarde, sabe? Você fica 2-3 horas num evento fazendo uma cobertura.
tem essas coisas. Mas assim, é um negócio, ali você vai socializar, você vai falar com os amigos, com os outros amigos jornalistas, você vai ter uma conversa de canto com o executivo. E essa semana teve também um happy hour à noite de uma empresa, online também com jornalistas. O happy hour, cara, mas mandaram o goró pra você? Mandaram goró. Então, esse é o negócio. Pode falar exemplo, o nome happy hour. Prefiro não vou. Tá bom. Não, a gente fez lá na agência, a gente faz lá na agência. do startups, não tem problema. De tempos em tempos rola um happy hour, recebe um kit. Mas esse kit de Normal. happy hour... Então, mas isso é o tipo de coisa eu não conseguia fazer. Os vinhos ao longo da pandemia e eu tomei feliz aí. Nós. Não, eu não conseguia fazer esses happy hours, sair por causa de família, de casa, essas coisas, não conseguia ir. Pô, fiquei lá 1 hora no happy hour online. Legal, funcionou. A coletiva de imprensa lá do Nubank teve o evento lá com a Anitta, não sei o que, toda aquela fanfarra, depois teve uma mini coletiva com a Cristina Junqueira. Pô, você ficou ali 1 hora, 1h30, matou, bicho. Não precisou sair de casa cedo pra ir, pra pegar trânsito, aqui. Isso são coisas que deveriam ficar online, honestamente. Mas eu acho que não vão ficar. Quando começar a abrir, o executivo quer tomar um café ou quer fazer uma entrevista, vem aqui no escritório. Não, vamos fazer online. Não, mas ele gosta presencialmente, ele prefere presencialmente, não sei o que, entendeu? Por isso que eu falo, vai ficar 30% desse esteroide que a gente tá rodando hoje, porque as pessoas vão querer ter esse contato, vão querer voltar para esse convívio. A gente é animal social, né? Claro. O ser humano é social, então acho que vai ficar alguma coisa, mas a gente vai voltar a ser muito parecido com o que a gente era antes, eu acho. Agora, o cartão é ultravioleta e isso é um big deal. Eu não tinha me tocado por esse ponto que você tinha explicado da questão da Mastercard. Acho que é uma... Então, é o seguinte, o Nubank sempre foi Mastercard, né? Ele tem um contrato de exclusividade com a Mastercard. Você sabe que teve uma pessoa dentro da Visa que ignorou o e-mail porque ele tentou ir pra Visa primeiro e a pessoa foi mandada embora depois. Isso é um inside information. Olha, legal aí. Tá vendo? Cultura útil aqui no Papo do Condado. Nunca ignore o e-mail de um empreendedor. Essa pessoa acabou de investir numa franquia de paleteria mexicana. A Mogno africano e avestruz. No boi mate. Então vai fazer uma fazenda de boi mate. E aí, o que aconteceu? Eles começaram no Platinum, no primeiro cartão do Nubank era um Platinum, né? Que é renda de R$4.000, acima de R$4.000. Então, pegou ali na Faria Lima, né? Diferentão, o que é esse cartãozinho roxo, não sei o que, aquela coisa de exclusividade. Com o tempo, né, o Nubank foi crescendo e tal, aumentou a base de clientes, hoje são 40 milhões, eles estão acrescentando coisa de 1 milhão por mês, assim, um crescimento muito acelerado. E aí, nesse momento, eles baixaram por Gold. Então, hoje, basicamente, você pega um cartão Mastercard Gold ali dentro do panteão ali das ofertas da Mastercard. Então, o Nubank não tinha uma oferta premium. Até na matéria do Startups, teve umas pessoas que comentaram. Chegou o personalité do Nubank. Então, assim, o Nubank ficou fora dessa briga do personalité, do premium ali. Porque a pessoa da Faria Lima ali, que pegou o Nubank no começo, que era exclusivo, depois foi migrando ali pro BTG Plus, pra XP, não sei o que, ficou meio, tem o cartão aqui do Nubank e tal, e o Nubank foi ganhando espaço mais nas classes B, C, ali, no jovem e tal. Então agora, a visão é o Nubank trazendo um cartão Black, que é o cartão premium, né? Que é o cartão mais de alta renda da Mastercard. Só que como que você vai trazer um cartão preto no Nubank que tem todo um branding de ser roxo, né? Então, eles ficaram, parece que 1 ano e meio negociando com a Mastercard, tiveram que pedir bênção para Nova York, não sei o que, para CEO, tal, e só conseguiram porque o Nubank hoje é o maior emissor de cartão Mastercard no mundo. 1 milhão por mês, tarimbou ele. Esse e-mail ignorado, meu Deus. Não, mas parece que essa paleteria mexicana do cara tem vários sabores. Vocês estão subestimando. É isso aí, power to the people.
Mas uma coisa... E aí é isso, eles conseguiram agora, convencer os caras a fazer um cartão ultravioleta. Do ponto de vista de benefits, esse cartão, eu não prestei atenção no announcement com detalhes. Eu vou explicar só uma coisa aqui, acho que para quem está no Brasil e não tem esse conhecimento de causa, né? Eu, Felipe, talvez Bruno, não sei se você teve também, mas assim, você olhar hoje, por exemplo, os benefícios de um cartão Chase Sapphire, ou até o Chase Sapphire Reserve, alguns com anuidades pagas entre $300 e $400, você recebe tudo isso de volta se você utilizar os benefícios, e são cartões assim que as emissoras, né, não gostam de, porque são cartões que você tem pessoas ali que hackeiam os pontos e vão fazendo leverage em cima dos benefícios e das coisas, enfim. Até o Felipe depois temos depois tem que contar como que eu vou pagar minha lua de mel. Exatamente. Agradecemos aqui o meu Hilton Membership, né? É isso aí. Eu, nos meus tempos de Berkeley, eu tinha um scorecard de estudante de país sul-americano, portanto, só estudei o case do Chase Sapphire no curso. Então eu conheci bem porque... Não, é sério, eu fiz um trabalho de marketing lá sobre o Chase Sapphire. Eu acho que tive esse cartão quando então, eu mas me aí mudei, ultravioleta claro que eu hoje... fui para os Estados Unidos sem conhecer ninguém, sem dinheiro no bolso. Então, eu já tive o cartão do Trailer Park mexicano fudido, sem crédito, que você tem que botar um cartão de crédito pré-pago. E eu tinha o meu primeiro cartão de crédito nos Estados Unidos foi um Capital One, no qual eu coloquei $200 no cartão, que era o que eu tinha, e aí eu entendi sobre utilization of credit, que você tem um limite de quanto que podia usar, então eu usava $30 por mês. Eu pagava 2 chipotles. Então, só pra deixar claro que assim, legal, hoje a gente tem a Max Platinum, um dia quem sabe vamos receber o convite pro Black, mas assim, não foi assim que tudo começou. Muito bem. Acho que o grande diferencial do Nubank é o cashback Um cartão de metal, Não, tem um cashback de 1% que vai para um fundo CDI de 200%. Por exemplo, da XP, que eles lançaram recentemente, é um cashback de 1%, mas vai para um fundo de CDI, se não me engano. 100% CDI. O do Nubank é 200% CDI. Então, e aí se você gastar mais de 5 mil ou tiver 150 mil investido 150 mil na Easy Invest, você não paga. No Nubank ou Easy Invest, nas duas. Isso, você não paga, senão acho que são R$50 por mês. 40 alguma coisa. E o que a Cristina falou durante a coletiva é que qualquer um pode pedir. Não é, tipo assim, hoje você não chega no BTG. Do BTG até que tá ok, mas não, mas o BTG é critério de renda. Mas hoje você não chega no banco e pede um cartão Black. Agora, aí os caras vão te falar, se você não tem renda de 20 mil, você não tem direito a um cartão Black, desculpa. O cartão de metal, vai ter gente que nunca vai ter a renda, mas vai pagar pra ter o metal. Vai lá na salinha do aeroporto. É isso. Vai na salinha do aeroporto. É isso que eu tô falando. Do aeroporto. Viu, galera? É isso que eu tô falando. Viu vocês aí da casta superior? Vai ter a galera da rodoviária, vai chegar. Eu aqui, ó, com a minha Ering cinza, vou estar lá na sala VIP. Vai tomar 13 Nespressos, almoçar pão de queijo mini, né? É isso mesmo. O Paulo Guedes deve estar puto uma hora dessa, não com esse anúncio. Ele deve estar cuspindo marimbondo, cara. Imagina, ele vai estar igual rodoviária essa sala de... O Nubank é o horror dos cacoantibes brasileiros. Eu adoro... Sério, eu sou fã do Nubank. Eu fui dos primeiros Faria Limers a ter. Fiz essa trajetória que o Brigato falou. Depois os outros se tornaram um pouco mais atraentes. Mas já pedi o meu, né? Porque... Ah lá, ó. 3 meses de graça. Não, e também porque tem essa questão eu tenho hoje da XP, o do Nubank é um produto melhor. Enfim, do ponto de vista de cashback, pra mim o benefício melhor hoje é o cashback. Sei lá, eu também não tenho muita... Não, é isso que o Nubank tá tentando trazer, essa exclusividade de novo. Aí você vai dar na farinha, tem o cartão de metal do Nubank. Porque nos Estados Unidos... Ele tá tentando... Porque nos Estados Unidos, vale a pena você ter essa... Por exemplo... você estudar a questão das milhas e tal, dos programas, porque você pode ter benefícios muito grandes. No Brasil, eu acho... O Felipe sabe todos. No Brasil, eu acho que ainda para mim, pelo menos, eu tenho alguns cartões de crédito diferentes, mas em termos de benefício, desconta ali no seguro, não sei o que, sala não sei onde, eu prefiro cashback. Dá meu dinheiro de volta aí, beleza. E aí entra num fundo ali que
200% de CDI, CDI com a Selic a 6,5%, tá ótimo, pô, deixa lá. Mas esse jogo social é muito engraçado da percepção do ser humano com relação a questões visuais e imagéticas de status, né? Porque a pessoa tem uma percepção completa. Então eu acho que o Nubank está de parabéns jogando o jogo da forma correta, na ofensiva, fazendo o bem, para democratizar isso. Se a pessoa quiser pagar os R$50 a mais e ter o seu... Eu acho esse ponto é excelente, porque o tratamento normal dos bancos brasileiros é assim, cadavérico, e eu acho que pelo menos nesse ponto, depois de que você consegue construir o seu credit score aqui nos Estados Unidos, o acesso a produtos financeiros de alta qualidade, em qualquer escala que você esteja, ele é muito mais democrático. Tem startup resolvendo problema para todo mundo. O Brasil está nesse ponto também. Aqui nos Estados Unidos... O Nubank, desculpa rapidinho, o Nubank é exatamente isso. A Cristina falou que é análise de crédito. Não vai ser análise de renda. Então você pode ganhar R$1.000 e tem os R$50 para pagar e tem um score de crédito legal, você vai ter um cartão ultravioleta. Incrível. Não precisa ter R$20.000 de renda. Aqui nos Estados Unidos não existe análise de renda para você ter um cartão de crédito. É só credit score. Só isso. Você pode ter o cartão de crédito que você quiser. Mas o credit score leva em consideração a renda, não? Menos Não. o Amex Black, esse tem que ser convidado. Eu sei que o credit score você tem que ter Esse tempo, hoje né? nos Estados Unidos, a Max Não, Black é o máximo do paradoxo, assim? Eu acho que é o number one mesmo. Você não tem como apply. Você realmente tem que ser convidado. Bom, se alguém estiver nos ouvindo e tiver o Mastercard Black ou American Express Black, por favor, mandem invite. Aqui, ó, por favor. Será que eles têm daqueles invites tipo do PicPay que você manda, pega R$30 de volta? Alguém que estiver ouvindo aí, se quiser mandar um referral, vai pegar 30. Ele vai cobrar mesmo. O Felipe é o cara lá que você recebe ele na sua casa em Miami por uma semana e depois vai no churrasco lá e vai trazer os vinhos e tal. Depois ele te manda o Venmo compartilhando. O Felipe é o cara que se o Venmo deu $28,03, ele fala $28,03. Assim, não é $28, como uma pessoa normal faria. A matemática é linda, é por isso, amigos. A divisão, ela corre de uma maneira, tipo, eu sempre fui apaixonado pela divisão na matemática. Por Excelente. isso tá Senhores, rico aí, por isso que mora em Palo Alto e eu moro na Vila Madalena, que o Felipe, se passar lá, tem que ir de passaporte, porque não pode entrar assim, passar incólume pela Vila Madalena. Depois dessa, senhores, um grande prazer estar com vocês mais uma semana aqui, nesse nosso segundo programa. Agradecer aqui a toda a receptividade que tivemos da galera com o lançamento, né, e o primeiro post que a gente fez. Sempre abertos aqui a feedbacks de todo mundo para melhorar. E bom final de semana para todo mundo. Paz. Isso aí. Valeu, Valeu. gente.